Nós vamos estar falando sobre o valor da hospitalidade, em 1 Pedro 4, 7 e 10. Existem algumas pessoas que parecem ter o dom da hospitalidade. Bill Hybels diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Conhecem pessoas novas, as ajudam a se sentir bem-vindas, criam um ambiente seguro e confortável, onde relacionamentos podem ser desenvolvidos, buscam meios de unir pessoas em relacionamentos significativos, deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. No entanto, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. Faz parte da mutualidade, sede mutuamente hospitaleiros, 1 Pedro 4, 9 e Romanos 12, 13. Trata-se de uma ordem, não de uma opção. Por toda a Bíblia vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Primeiro, Abraão recebeu estranhos em sua casa, Gênesis 18, 1, 2, 19, 1. Reuel recebeu Moisés em sua casa e o sustentou, Êxodo 2, 20. A mulher sunamita hospedou por muito tempo o profeta Eliseu, segundo a Reis 4, 8, 10. A família de Lázaro, Marta e Maria, o próprio Senhor Jesus gozou da hospitalidade de algumas pessoas, especialmente de Lázaro e suas irmãs de Betânia. Lucas 10, 38. Lídia, após convertida, abriu as portas de sua casa a Paulo e seus companheiros, Atos 16, 14 e 15. Aliás, nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam de um lado para o outro, pregando o evangelho, levando ofertas de uma igreja para outra, Atos 11, 29 e 30, 24. Nessas viagens, eles eram acolhidos por alguma família cristã e tratados como gente de casa. Lowell Balley diz que, embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, existem hotéis, restaurantes e serviços de assistência social, ainda persiste a necessidade de os irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Missionários, evangelistas e outros irmãos muitas vezes têm de viajar sob condições precárias e ainda existem muitas pessoas desabrigadas. Há 2000 anos era da vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros. A sua vontade continua a mesma até hoje, nos nossos dias. Vejamos alguns princípios que nos ajudarão a entender e a praticar a hospitalidade. Primeiro princípio, o significado da hospitalidade. A palavra hospitaleiro no grego significa aquele que ama o estranho ou que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Saibamos a diferença entre algo que é feito por amor e o que é feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, este se sente como em sua própria casa e recebe os benefícios do nosso cuidado. O anfitrião que age assim também é abençoado. O escritor aos Hebreus fala de gente hospitaleira que sem saber hospedou anjos. Hebreus 13, 1, 3. É o caso de Ló também. Possivelmente está fazendo uma referência a Abraão ou Ló, que foram visitados por anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Segundo Paulo, a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã, visto que para um líder da igreja é preciso estar predisposto a praticá-la. 1 Timóteo 3, 2. É a obrigação da liderança da igreja. É uma ordenança do Senhor. Não há como sair dessa premissa, fugir dessa regra, porque está dentro dos princípios que devem nortear a nossa vida de líder. Gênesis fala de hospitalidade, da hospitalidade como o ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se nossa casa e até mesmo a nossa igreja fossem uma espécie de hospital onde cuidamos dos que estão feridos e doentes. É nesse sentido que suprimos as necessidades dos santos, Romanos 12, 13. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração, 1 Pedro 4, 9. Não adianta você falar, hospedar a pessoa e ficar com palavras encostadas, falando dos seus apertos, das suas dificuldades financeiras, como se você estivesse sugerindo à pessoa que ele pagasse pela hospedagem que você está dando para ele. Você não está fazendo hospitalidade cristã. Nós precisamos compreender isso, meu amado. Segundo princípio, o valor da hospitalidade. A prática da hospitalidade é muito importante e existem circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Às vezes precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam a nossa cidade ou a igreja e precisam de acolhida e cuidado.
Em outros momentos existirão pessoas desabrigadas por motivos vários que contarão com nossa hospitalidade e atenção. Em tempos de perseguição, alguns dos nossos irmãos poderão depender de nossa acolhida e às vezes até de você ocultá-lo, escondê-lo da perseguição. Em algum tempo surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho a pessoas recém-chegadas à igreja, que precisam de comunhão cristã. Hospitalidade não é só você levar a pessoa para dormir, para alimentar na tua casa, não. É você ser hospitaleiro na igreja também, receber bem, amar, pessoas sentir como se ele estivesse na casa dele, lá na sua igreja. Gosto de pensar que podemos fazer como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para casa a fim de instruí-lo melhor na doutrina cristã, Atos 18, 26. Paulo fala da mãe de Rufo, que serviu a Cristo, sendo como mãe também para ele, Romanos 16, 13. Aquela mulher, desde o tempo de Jesus, ela tinha o costume de hospedar, de cuidar de pessoas. De fato, nossas igrejas precisam muito de pais e mães, de pessoas carinhosas que ajudem os desabrigados a obterem cuidados especiais, principalmente quando estão doentes e aflitos espiritualmente, emocionalmente ou mesmo fisicamente. Com certeza, as recompensas estarão garantidas aos que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um pequenino. Mateus 10, 42. Quando nós fazemos, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. É Ele que está recebendo aquele copo de água. Terceiro princípio, os cuidados da hospitalidade. Vale ressaltar neste momento que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução. Há pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos malévolos, com segundas intenções. Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se às custas dos outros e negando a necessidade de trabalho, segundo a Tessalonicenses 3, 6, 16. O apóstolo Paulo fala, olha, não quer trabalhar? Também não coma. Amém? O trabalhador é digno do seu salário. É preciso que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus 10, 16. Devemos ser hospitaleiros sem, contudo, abandonar o cuidado e o bom senso. É preciso estar seguro de que aqueles aos quais hospedaremos não causarão mal a nós e a nossa família. Nem sempre acolhemos anjos. Tomemos a decisão, no entanto, de não fechar as portas de nossa casa a quem de fato precisar dela. Quarto princípio, desenvolvimento da mutualidade. Talvez nos sintamos frustrados, não sermos tão hospitaleiros como a Bíblia nos manda ser. Não desanimemos. Pelo contrário, tomemos algumas decisões que nos ajudarão nesse propósito. Primeira decisão, oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros, mais amorosos, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisarem. Segunda decisão, tomemos a decisão de ser hospitaleiros. Mesmo quando estivermos lutando com os nossos recursos, o mandamento é para todos e não somente para os mais abastados. A voluntariedade supera qualquer limitação. Deus vai usar alguém para trazer uma bênção material e financeira para você, meu querido, se você se dispor. 2 Coríntios 8, 3, 5. Terceira decisão, ensinemos as crianças a serem hospitaleiras. Vem de berço, vem do exemplo. Se elas observarem o exemplo de seus pais também nesta questão, nunca se esquecerão dele. Provérbios 22, 6. Crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida e a roupa, o brinquedo, etc., não terão dificuldade de procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas. Quarta decisão, procuremos oportunidade para compartilhar a nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros, refeições, estudos bíblicos, orações em nosso lar. Quinta decisão, pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os irmãos e visitantes, criemos um ambiente agradável na casa de Deus, que a nossa igreja seja acolhedora. A hospitalidade deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior, a família celestial, a família de Deus, Efésios 3,15. E para concluir, a prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja.
Através dela, podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor. A nossa hospitalidade ajuda os irmãos a cumprir as suas tarefas, principalmente quando estão viajando a serviço do Senhor, sendo assim a igreja edificada e o Senhor Jesus verdadeiramente honrado. A hospitalidade feita sem murmuração abençoa tanto o que recebe quanto o que pratica. Você não quer ser mais abençoado ainda? Querido, pratique a hospitalidade, exerça esse dom. Minasson era desses. As pessoas tinham prazer de quando em vez, às vezes ia passar por outro caminho, vamos passar lá na casa de Minasson. Lá ele vai ter algo para nós, lá ele vai nos acolher, é um homem de Deus, uma pessoa boa. Nós precisamos seguir os bons exemplos. Eu gostaria de te agradecer nessa tarde maravilhosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.